Estamos de volta, pessoal. E aí, estão gostando da live? Daqui a pouco a Ana Paula vai voltar aqui também. O pessoal está perguntando ali, a gente cortou bem na... Oi, e aí, Renato. Então, bem na parte dos auxílios, né? Deixa eu pegar o comentário do pessoal da Priori, que foi bem onde você parou, né? Em relação a auxílios e acessórios salariais, né? Como que vai ficar isso, então? Que era o que você estava explicando, você estava dando exemplo do... Ah, tá, dos benefícios, né? Cortou ou foi, Gabriel? Uhum. Então, assim, gente, como é que eu falo? O pessoal não entendeu direito esse finalzinho, então vamos retomar essa parte dos Vou repetir. E passa para a suspensão, né? A gente está falando da redução da jornada, né? É bem importante, a gente está falando da redução, tá? A gente está na medida da redução. Então, como é que ficam os benefícios na medida da redução? Depende do benefício. Como eu falei, plano de saúde, nem pensar, tem que manter, tá? Plano odontológico também. Vale refeição, a dica que eu dou, olhe a norma coletiva. É um benefício que está atrelado aos números de dia trabalhado ou independe disso? Nas férias você já concedia o vale alimentação, vale refeição independente disso? Então, é melhor manter. Não, era conforme o número de dias trabalhados. Aí eu entendo que você tem toda uma fundamentação jurídica para poder retirar, tá, Gabriel? E em relação ao vale transporte, gente, não faz o menor sentido se não tá tendo deslocamento, então não pode suspender o benefício do vale transporte, tá? Então são esses que estão gerando as dúvidas, tá? Legal. Nossa, dica valiosa. Se a pessoa tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar, gente, em relação aos benefícios, tá? Quem está advogando para o reclamante também entender, né, esse lado, né, não só para quem vai orientar o empregador, mas para o empregado também saber o que tem direito, saber como cobrar, o que cobrar, né, manter o diálogo ali, né, um momento que é difícil para todo mundo, né, o empregador vai ter algumas dificuldades para pagar e o empregado vai ter, ele precisa da remuneração, então a gente precisa, né, os dois lados têm que ficar de olho nisso, inclusive para a parte previdenciária. O Maurício foi de graça ali. Maurício, eu vou pular essa pergunta. Dá mais risada. Tá. Vamos seguir para a suspensão? Então? Vamos lá. Então vamos falar agora da segunda medida, que é a suspensão. Como a gente sabe, Gabriel, nem todo mundo vai ter condição de simplesmente fazer a redução da jornada, né? E colocar o trabalhador para ficar em home office. Ou não, né? Mas então tem gente que trabalha, ou às vezes porque a própria cidade parou, como está acontecendo. Sim, exato. Não tem transporte público. E aí? Né? As atividades estão paralisadas, muita empresa agora que está retornando aos poucos. Isso vai variar muito de cidade a cidade, então né, todo mundo vai ter que olhar a realidade da sua cidade, do que está sendo determinado pela Secretaria de Saúde, né? Que vai influenciar tanto na questão do isolamento e da quarentena. Quem perguntou aqui rapidão, tá, Gabriel? A priori, não sei o que, em síntese, eu não consegui ver o comentário. É aquele comentário que eu comentei. O comentário que eu comentei. Da parte dos benefícios. Às vezes a gente já passou. Foi bem comecinho esse comentário. Então tá ótimo. Pensei que tinha restado mais alguma dúvida. Então vamos lá, gente. A suspensão do contrato, assim como na redução, Gabriel, aqui também exige a formalidade do acordo individual ou da convenção coletiva, tá? E aqui a gente também tem a questão da faixa salarial, tá? De novo, aquele pessoal que ganha entre 3 mil e a 12, não dá certo fazer acordo individual. Vai para a convenção coletiva, tá? Para não correr risco, Gabriel, e dar problema depois na frente. O prazo a gente viu que o prazo da redução era de 90. Aqui o prazo é menor. O prazo da suspensão, gente, ele é de 60 dias. E ele admite, Gabriel, que ele faz uma ressalva diferente, porque ele fala que ele pode ser fracionado em 2 períodos. Tá? Então, você faz primeiro um período de 30 dias e depois um outro de 30 dias, tá? Garantia no emprego aqui, gente, também, tá? E é a mesma regrinha, o mesmo exemplo que eu dei para a parte da redução. Então, se o empregador resolve fazer uma suspensão de 40 dias, 40 nem seria legal, de 30 dias, né? Ele vai ter uma estabilidade durante esse período de 30 dias, tá, Gabriel? Que ele tá ali com o contrato suspenso. E assim que for restabelecida o salário e a jornada, mais 30, tá? Efeitos da dispensa, gente, aqui muda. Por isso que tem muita gente que acha que tem que ter muito cuidado, tem muita coisa parecida, mas em alguns aspectos mudam, tá, Gabriel? Então aqui, o empregado demitido sem justa causa na estabilidade, ele vai receber, além das verbas rescisórias, Gabriel, uma indenização de 100% do período que faltava.
para a estabilidade finalizar, tá? Então, é 100% do salário dele. Então, é uma indenização bem mais salgada, pode ver, né? E benefício, gente, a mesma coisa do que eu falei anteriormente, tá? Benefícios como plano de saúde mantidos, odontológicos mantidos, vale transporte não, alimentação, olha para a convenção coletiva, tá? É essa a dica que eu dou. Aqui, Gabriel, as mesmas condições, tá? Tem que encaminhar o acordo para o empregado. Se for um acordo individual, tem que encaminhar com 2 dias de antecedência. Tem que informar o Ministério da Economia naquele mesmo prazo de 10 dias. E também tem que informar o sindicato também pelo mesmo prazo de 10 dias. Contados sempre do que, Ana? Da celebração do acordo individual. Sim. Tá? Tem que respeitar a suspensão, hein, pessoal? O comentário da Renata ali, ó. Não pode trabalhar de jeito nenhum. Comentando que tem empresa mandando um dia sim, dia não. Aí, ó, já tá em sintonia. Então, é muito grave isso, Gabriel, porque tem muita gente, infelizmente, tá? Que nem você falou, tem gente que vai levar para um lado ruim, né? Então, se o empregador resolve suspender o contrato, mas ele fala assim, olha, ô Ana, você fica trabalhando de casa para mim? É só algumas coisinhas, né? Você fica prestando consultoria, me ajuda. Não, gente, não pode de jeito nenhum. Suspensão é suspensão, você não pode trabalhar. E aí, Gabriel, existem consequências bem graves, tá? Agora, o complicado disso é porque é difícil fiscalizar, né? Mas se o empregado resolve, ele não gosta muito dessa atitude, ele vai ter todos os meios de prova depois de ir atrás disso, né? Então, o que acontece, Gabriel? Se houver essa fraude, né, porque ele vai estar recebendo benefício e trabalhando, o empregador vai pagar o salário dele integral, com todos os acréscimos, com todos os encargos, desde a época que ele resolveu fazer esse acordo de suspensão, tá? Vai sofrer penalidades previstas na lei em relação a isso e também nas normas coletivas, tá? Então, ele pode ter multas aí significativas no caso disso, tá? Sim, Gabriel. E a polêmica, né? Você quer fazer a pergunta? A polêmica. Vamos à polêmica. Faz a pergunta que daí eu continuo, então. Tá. Não, essa deixa do final. Vou falar da parte previdenciária. Daí eu faço essa pergunta polêmica. Tá. Não, vamos fazer a pergunta agora, depois você comenta no final, que daí eu vou comentar a parte previdenciária. Tá. Bom, a pergunta, então, né? Desde o começo, ele quando saiu, né? Foi falado que, né? Logo teve foi uma DIN, não lembro agora qual o tipo de ação, mas foi uma DIN, chegou no STF, 6363, anota aí, pessoal, né, para quem acompanhar no detalhe, né, e teve uma liminar falando que, né, o acordo individual só teria efeito se validado pelo sindicato. E aí, tá valendo isso ou não? Como que ficou? Essa liminar tá valendo? Essa pergunta que eu te deixo, né, logo você me responde pra gente fechar essa parte. E o que eu queria comentar daí, pessoal, se vocês tiver alguma dúvida aí, a gente tá anotando, depois a gente vê o que a gente consegue responder, mas só deixando claro, então, essa questão assim, do pagamento do BEPER, nessas duas possibilidades, né, nessas duas hipóteses, tanto da suspensão do contrato quanto da redução da jornada, vai ter o pagamento do BEPER, né, e relembrar que esse benefício ele vai ser pago com verbas da União, né? E sobre essa diferença, né, que o empregado vai estar recebendo, não tem incidência de encargos previdenciários, então não tem contribuição previdenciária, aí que está a grande questão que a gente precisa observar no previdenciário. Isso não vai ter consequências nos benefícios previdenciários. Tá? Esse valor ele não vai refletir no auxílio-doença, esse valor ele não vai refletir lá na frente na aposentadoria, e daí fica a grande questão, porque, por exemplo, se o contrato está suspenso, a pessoa não poderia nem, né, tipo, se ela tá numa situação que ela não poderia ter recolhimento como, né, pelo vínculo de segurado empregado. Então, uma alternativa que a gente viu, que a gente estava conversando, seria o empregado fazer uma complementação, né, para manter o salário de contribuição dele daquele mês, conforme o salário antigo, fazer uma inscrição como contribuinte facultativo e fazer um recolhimento complementar. Essa seria uma saída. Gabriel, será que é por isso que a MP deu essa dica? Ela meio que fala assim, olha, quem quiser, né, é meio como se fosse um alerta mesmo. Eu pelo menos encarei assim, né? Quem quiser, durante esse período, continuar contribuindo como facultativo, faça. Né? Porque, Gabriel, as consequências depois do que tudo passar, e aí ele precisar, numa emergência, de um auxílio-doença, e ele não tiver esse tempo, essa carência, e aí, né? Não, inclusive, então, né, se, por exemplo, se tiver, que é uma questão que a gente estava conversando bastante, né, hoje cedo, né, quando a gente parou para
planejar essa live, preparar ela com carinho para vocês, né? Que se tiver valendo a suspensão e o empregado está em casa com contrato suspenso e ele precisa se afastar, seja pela Covid, se agrava, ou ele tem algum outro motivo que, né, cause, né, que gere uma doença, que gere o requisito do auxílio-doença, que é a incapacidade temporária para o trabalho, né, para atividade habitual, ele já está com o contrato suspenso. Como que vai ficar essa situação? Porque o BEPER, ele tem um valor que ele é reduzido, né? Ele não é, tipo assim, o valor dele pode ficar menor do que o valor do auxílio-doença. E como que vai ficar? Né? Nessa situação, o ideal, o empregador, assim, né, entre aspas, ele não vai ter muita ingerência sobre isso. O máximo que ele pode fazer é encaminhar o empregado ao INSS, né, porque o contrato já vai estar suspenso, né, ele não tem responsabilidade sobre essa parte. Ele encerra a suspensão para encaminhar, isso. Exato. Então, encaminhe para o INSS, aí com autodeclaração, com atestado, volta aquela controvérsia lá do começo, para quem chegou depois aí, assistam a live, né, que vai estar gravada, né, a gente vai ter toda essa parte que a gente discutiu já lá no começo. Então, assim, é uma situação delicada, porque no auxílio-doença, né, se o empregado tiver direito ao auxílio-doença, o valor dele pode ficar melhor do que o valor que ele recebia de BEPER. E daí, usando assim, a premissa geral do previdenciário, com o julgamento do STF que fala disso, a princípio a gente poderia buscar o melhor benefício, né, a melhor prestação que ele vai ter ali nesse momento, que vai ser o que vai segurar para ele assim, a melhor renda nesse período. Lógico, inclusive assim, como não poderia acumular, né, o auxílio-doença nessa situação e o BEPER não poderia acumular, a gente pode brigar por essa situação, pedir o se o sistema que vai estar regulamentando, fazendo o pagamento do BEPER vai se comunicar com o INSS e tomar cuidado com fraudes também, porque pode chegar, às vezes, alguma situação para você que o cliente tentou burlar isso, mas, assim, a gente tem que atuar com ética, atuar com muito cuidado e buscar uma situação que, né, ajude esse empregado, ajude esse segurado, e fica a responsabilidade do empregador, né, auxiliar nesse momento para encaminhar para o INSS, caso realmente entre essa situação durante o período de suspensão, né, com recebimento do BEPER. Então, essa é uma das conexões do previdenciário que a gente viu, que é muito importante, que a gente tem que ficar de olho. Travou, nossa, pessoal? Gabriel, se a gente fosse... Não, teve uma hora que travou um pouquinho, mas voltou. Legal. Hein, Gabriel, eu tava falando, você tava pensando aqui, nossa, só hoje a gente levantou tantos e depois ainda fiquei processando mais. Não, quanto mais a gente conversar, e essa era a intenção, quanto mais a gente fala, mais a gente vê conexão. Exatamente. Você ia comentar mais alguma coisa, Gabriel, dessa parte aí do pessoal que vai ficar sem contribuir? Que pode, eu acho que é só importante frisar também quando a pessoa já estiver recebendo, né? Uma coisa que a gente estava conversando, se antes, né, de fazer a suspensão ou a redução, na verdade, assim, se a pessoa já está afastada por auxílio-doença, ou tem alguém que estiver recebendo salário maternidade, ela já está com afastamento, já está numa suspensão. Gabriel. Perguntaram? Eu não vi a pergunta. Perguntaram. Uma pessoa falou assim, a pessoa já está de licença maternidade. Então, se já tem um benefício antes, ela, no princípio, não poderia fazer essa suspensão e não, né, não teria o BEPER. Em muitas situações, o BEPER seria até pior, né? Receber o BEPER, tipo assim, às vezes a pessoa já está recebendo só a maternidade ou já está recebendo auxílio-doença, é melhor ficar com esse valor, né, do que entrar nessa situação com um benefício menor. E juridicamente seria possível, né? Porque os contratos deles já estariam suspensos, eles estão recebendo benefício, então não. Aí, tipo, tudo bem, acaba a licença maternidade, por exemplo, Gabriel, aí ela volta, entra em contato com o empregador e aí resolve se vai fazer uma acordo de redução ou de suspensão, né? Tem mais algum ponto aí, Gabriel, dessa desses parte? pontos de conexão, eu acho que era isso, né, do previdenciário que a gente tem que ficar de olho. Lembrar, então, que isso vai fazer diferença na aposentadoria, né? Assim, não é um exagero pensar que a gente vai ter que ter esse cuidado e observar isso já e às vezes orientar o segurado, às vezes que está próximo de aposentar ali, né, que vai ter essa redução do salário de contribuição, às vezes está com um ano ali para se aposentar, você está fazendo planejamento previdenciário, falta um ano para se aposentar, ele vai entrar nesse período que ele vai ter contribuições muito menores às vezes do que ele estava tendo, e aí, como que vai ser, entendeu? Então, por isso é importante as áreas conversarem, por isso que a gente está fazendo essa live, né, às vezes um ano ali de planejamento previdenciário faz a diferença, e assim, a gente tem esses prazos iniciais, né, tanto previstos para suspensão e para redução, mas pode ser que seja prorrogado, a gente não sabe como vai evoluir a situação do coronavírus aqui, né? Às vezes numa cidade específica, numa região específica, então a gente tem que ficar de olho nisso. Essa observação que eu queria fazer da conexão das áreas. E daí,
Perfeito, Maurício tá fazendo um clubismo ali, ó, só pra gente dar uma descontraída. Do amor entre as áreas. Apesar de ser uma melhor que a outra, e aí, pessoal, qual que é melhor? Vamos jogar a pergunta, deixa o pessoal responder, a gente fica quietinho. Gabriel, e sim, só para fechar, porque eu vi que, não sei se a Thalita ainda está aqui, ela comentou assim, nossa, essa decisão do ministro do STF está travando tudo, né? Vamos lá. Inicialmente, gente, a MP... Ô, Igor! Inicialmente, a MP 936, na redação dela original, Gabriel, ela não colocou nenhuma de validade para o acordo individual, tá? Então, era assim, feito o acordo individual entre empregado e empregador, você comunicava o Ministério da Economia, o sindicato, mas ninguém tinha que validar nada para você, tá? Então, a situação era essa. Aí, o que acontece? Veio essa decisão do ministro, né? E aí, o que ele falou? Ele colocou duas condições. Ele colocou que, ao informar os acordos individuais dentro daquele prazo de 10 dias, travou tudo? Travou um pouquinho. Ah, tá. Já voltou, já. Não, ela tá falando que a decisão dele que travou tudo, não foi a live, não. Ah, tá. Não, é que eu bati sem querer aqui num pedaço, achei que tivesse travado. Ah, tá. E aí, Gabriel, quando saiu essa decisão do ministro no dia 6/4, tá? Ele colocou duas condições obrigatórias. Então, quando o empregador informasse o acordo individual e encaminhasse para o sindicato, o sindicato meio que ficou a responsabilidade do sindicato dizer assim, eu aceito ou eu não aceito. Então, ele estabeleceu essa condição, entendeu? E aí, se o sindicato ficasse inerte ou não se manifestasse, ficasse calado, o acordo individual era mantido válido. Mas se ele falasse assim, não gostei, ele tinha que iniciar uma negociação coletiva. Então, ele colocou muito poder para cima do sindicato nesse aspecto. E aí, muita gente começou a se preocupar, Gabriel, porque aí, o pessoal ficou assim, e agora? Tem sindicato, será que não vai querer cobrar isso? Né? E outra questão, Gabriel, que eu acho que o ministro esqueceu nesse momento, é que os Correios estão fechados, todos os sindicatos estão fechados, e tem regiões que não estão abrangidas. Então, assim, por isso que eu vou falar o que aconteceu depois. Eu acho que ele pensou melhor, ou alguém foi lá, né, e falou assim com ele um pouquinho. Quando a AGU entrou contra essa liminar concedida por ele, ele pega nos embargos e rejeita. Aí todo mundo falou assim, a notícia que eu vi, assim, no Instagram, geralmente foi assim, ministro rejeita os embargos. Aí você fala assim, Gabriel, aí tem coisa, vamos olhar a íntegra da decisão. Ele simplesmente resolveu dar, eu não diria uma modificada, Gabriel, mas ele deu uma nova interpretação. Tá? Famoso assim, não conheço da obscuridade, mas eu vou falar um pouquinho aqui, vou comentar mais um pouquinho, né? Eu gosto, né? Eu gosto de discussão, só que de certa forma mudou, Gabriel. É como se ele notou que ele foi um pouco, ele podia travar, como a Thalita mesmo está dizendo aí, ele notou que ele podia travar muito o sistema, e aí ele deu uma consertada na casa. Nos embargos, na decisão dos embargos, né? Que é bem estranho, já que ele rejeitou os embargos. Então, Gabriel, o que aconteceu? Ele falou assim agora, acordos individuais celebrados são válidos. São válidos. Aí ele fala assim, ao encaminhar para o sindicato, né, Gabriel? O sindicato vai ter 4 dias para se manifestar. Aí ele pode simplesmente discordar daquele acordo, mas aí ele vai ter que iniciar uma negociação coletiva, e aí se feita essa negociação coletiva, Gabriel, se ela der certo, o empregado escolhe qual foi a mais benéfica para ele, tá? É aquilo que a gente chama de norma mais favorável. Então, eu acho que foi o acordo individual, então ele pode ficar com o acordo. Não, foi a convenção, tá? Mas também, se frustrar dessa negociação coletiva, olha que dor de cabeça, Gabriel, vai para o judiciário. Gente, empaca o benefício de todo mundo, paralisa o better de todo mundo. Então, assim, muito inviável isso. E na outra opção, Gabriel, se o sindicato ficar calado e nada se manifestar, o acordo individual celebrado é considerado válido. Então, assim, muita gente está comentando, e eu também concordo, que os acordos individuais pode fazer sim sem essa convalidação, essa validade do sindicato. Só que atenção, que amanhã tá em pauta para julgamento, vamos ver o que acontece, tá? Mas, por enquanto, eu não soube de notícias nenhuma por parte do Ministério da Economia de que ele está travando porque não houve a ratificação por parte do sindicato. Eu não soube até agora. Até peço pro pessoal que se alguém passou por isso, mesmo após o ED ministro, só piorou a situação. A Thalita está comentando que só piorou, mas eu queria saber se alguém chegou a tentar
né, enviar, e aí a resposta não veio em relação ao benefício, né? Então, amanhã já tem o julgamento, vamos ver o que acontece, mas eu entendo, Gabriel, que na decisão agora dos embargos, ele deu uma modificadazinha assim, de leve, mas ele deu. Tá? Doutora Renata até brincou ali, né? A doutora Renata ali que está acompanhando a gente, ela trabalhou comigo no Jeff, né? Quando conta a história que a gente né, fazia a minuta de sentença junto, e a gente passou por esse lado, assim, de fazer aquela minuta de sentença, né, do judiciário, ele falando, olha, não conheço dos embargos, mas né, vamos fazer um esclarecimento aqui. Então, assim, resumindo, Gabriel, ao meu ver, os acordos individuais não estão condicionados a esse aval, a validade pelo sindicato, tá? Não estão. Tá? Que nem tá no texto original da MP 936, gente. Ao meu ver, ele tentou consertar exatamente porque eu acho que foi alguém ali falando no ouvido dele, olha, não vai dar certo. Você vai travar tudo se você fizer desse jeito. Então, ou ele vai aliviar, Gabriel, ou ele vai pensar de alguma outra maneira, porque ao meu ver, Gabriel, a MP 936, ela foi muito bem feitinha, tá? Ela atendeu foi bem pensada, ela atendeu bem as normas da CLT, ela é muito mais favorável do que tem gente que adotando aí loucamente força maior, ela é muito mais prejudicial, é muito melhor adotar a suspensão, a redução, tá? Então, assim, e tá muito mais bem resguardado, porque tem gente que entende que até que o artigo da força maior da CLT não foi recepcionado pela Constituição, então você corre um risco tremendo lá depois no judiciário, né, de interpretação e tudo. Então, delicado, muito delicado. Eu não me socorreria a parte da força maior, não, tá? Eu vi gente comentando aqui na live, eu não recomendaria nenhum empregador adotar a força maior, que é aquela redução de 25% e um monte de coisinhas, senão não acaba. Não, maravilha. A gente tem muito mais detalhe que vai vir por escrito ainda, né? A gente vai mandar nos posts falar também, eu vou abordar também, né? Você forçando nos detalhes trabalhistas, eu também vou abordar isso na parte previdenciária, comentando mais desses detalhes, né? Da questão dos reflexos, né? Dos benefícios previdenciários, né, pra gente ficar de olho junto em todas as alterações. Pessoal elogiando aí, obrigado, gente, todo mundo que participou, que tá ficando com a gente. Bom, Ana, a gente já passou ali, a gente falou 15 minutos, já passou mais 20. Vamos tentar responder aqui ou já vamos encerrar? Como que você tá aí? Vamos escolher algumas aqui. Vamos escolher algumas aqui, tem bastante pergunta, algumas a gente foi respondendo no caminho. Teve bastante que a gente respondeu durante a live, né? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. A questão dos benefícios do Vale, já comentamos. A duração do aqui, Gabriel, como suspende o contrato do empregado doméstico. Doméstico, gente, você comentou lá no começo. É da mesma maneira que faz para os empregados normais, tá, gente? Você faz um acordo individual e por escrito, formaliza bem bonitinho, coloca como é que vai ficar tudo e formaliza por escrito mesmo, tá? Uma coisa que a gente respondeu também aqui, né? O BEPER, ele vale nos dois casos, né? O pessoal da Priori perguntou ali, ele vale nos dois casos, né? Tanto da redução quanto da suspensão. O que mais que tem aqui? Por quanto tempo o empregado vai receber BEPER? Gente, ele vai receber enquanto perdurar o acordo firmado com o empregado e empregador, tá, gente? Então, aí você só tem que respeitar os prazos limites, né? O da redução e o da suspensão. Então, ele vai perdurar enquanto o período do acordo que foi feito entre empregado e empregador, tá, gente? Ou de 60 ou de 90 dias. Esse prazo ele pode ser prorrogado, Ana? Gabriel, a MP disse que não, ela disse que é o limite. Uma coisa interessante, Gabriel, que muita gente me perguntou e falou assim, Ana, eu posso primeiro fazer a redução e aí depois eu quero mudar para suspensão. Eu posso? Pode, Gabriel, mas tem que respeitar esse prazo de 90. É só você... Porque a suspensão, ela é menor, né? Ela é 60. A redução que é 90. Então, você pode fazer essa troca desde que respeitado esse prazo de 90. Agora... Legal. Não deixem o departamento pessoal de vocês malucos com isso. Então, sempre fazer... Gabriel, porque assim, para operacionalizar isso, é bom sempre fazer com blocos de 30. Sim, é aquela questão do prazo que você comentou lá. Né? Como é que vai ficar? Né? Aí vai pagar o BEPER proporcional? Delicado. Então, faz uma modalidade, encerra e começa outra. Tá? Não misturar, fazer quebradinho 15, 20 dias. Então, eu recomendo sempre que o pessoal faça pelo menos de blocos de 30 aí. Desculpa, Thalita, o BEPER, tá. Essa pessoa perguntou lá no meio, né? Acabou ficando. Desculpa. Essa é uma boa. Thalita, é o seguinte, em relação ao BEPER, tá?
o BEPER, ele é sobre o salário bruto. Agora, a questão muita gente está se confundindo, Gabriel, porque assim, quando houver a redução da jornada, tá? Proporcional ao salário, vamos supor que eu ganhava 3 e houve uma redução de 50, eu passo a ganhar 1.500, sobre esses 1.500, Gabriel, continua havendo a incidência de INSS e de imposto de renda. Tá? Eu não sei agora decorado, gente, em que qual faixa, você fica isento, em qual faixa você fica, se você fica isento ou não, tá? Mas sobre essa redução ainda vai ter as incidências. Então, esse valor da redução é sobre o bruto, mas aí ele vai ter os descontos, tá? E o BEPER é sobre o bruto, não é sobre o líquido, gente, senão você ficaria muito pouco, não faria menor sentido. Legal. Entendeu? O que mais? Aí, Gabriel, perguntaram se o auxílio de acidente acumulava com o BEPER. Esse respondeu, né? Esse é um dos casos que o auxílio acidente pode, né? O auxílio acidente pode... Isso. Lembrando que o auxílio acidente ele é por uma redução da capacidade de trabalho. Então, a pessoa que recebe auxílio acidente, ela pode trabalhar, né? Então, nesse caso mesmo, ali com o BEPER, ele vai continuar ativo porque esse é um benefício indenizatório, né? Ele vai continuar vigente, mesmo depois que a pessoa esteja lá trabalhando ou não, ele fica vigente. Sim, então, aí até, Gabriel, lembrando que a pensão por morte também, né, gente? Pode a pensão por morte também. Né? Essa é uma coincidência com o seguro-desemprego, porque, inclusive, o dispositivo que cita isso é o do seguro-desemprego, que está lá no, acho que 124, parágrafo único da Lei 813, né? Lá na MP faz referência a esse artigo, que são os benefícios que não... as únicas exceções que pode acumular com o seguro-desemprego. E daí vale também para o BEPER. De novo, parecidos, né? Tem algumas semelhanças, mas não são a mesma coisa. Tem uma daqui da Renata, eu acho que eu já respondi durante a live, mas eu vou formular aqui de novo. Uma coisa que a gente se confunde, na redução de jornada e salário não tem previsão da ajuda compensatória. Não tem, tá, Renata? Ela é só na suspensão. E depende, lembrando, da receita bruta anual da empresa em 2019, tá? Que mais? Bom, acho que é isso, das perguntas que... É isso. Acho que a gente já passou... algumas aqui, gente. Eu vi que tem bastante perguntas, Gabriel, da MP 927, tá? Do banco de horas, do home office, gente. Deixem lá no blog, podem registrar suas perguntas. Muitas delas eu já respondi lá no blog. Né? Tô vendo aqui. O post tá fantástico, inclusive. Tá bem completinho mesmo. Fiz com o maior carinho. Então, se ainda assim, tá, gente? Se estiver faltando alguma coisa lá, deixa nos comentários, eu respondo rapidinho, é tranquilo. Maravilha. Acho que é isso, Gabriel. Bom, acho que é isso. Só relembrando, então, né? A gente tem duas medidas muito importantes, então, né? Da redução de jornada, da suspensão dos contratos. São medidas que estão aí para preservar emprego, né? Não é... Assim, a gente concorda aqui, muita gente está concordando, assim, né? Como isso vai ajudar, né? Veio para ajudar, tem as dificuldades, os desafios que a gente está enfrentando para operacionalizar isso, mas é algo que socorre, né? A vida de muita gente aí, muitos empregos. Então, acho que esse benefício, ele, né, tanto essa sistemática quanto o BEPER, eles vieram cumprir esse papel aí, e a gente tem que ficar de olho nesses detalhes. O pessoal está perguntando do qual blog? O blog do Cálculo Jurídico, gente. Confiram lá no blog do Cálculo Jurídico, aqui no perfil do CJ. Pelo amor de Deus, se você não conhece, corre lá. Corre lá. Blog. Gente, o melhor blog, assim, né? Tem 2 pessoas que escrevem lá, que são muito legais. E a gente promete, assim, que tudo que a gente comentou aqui na live, aproveitando os comentários de vocês, a gente vai atualizá-la no blog, tá? O Maurício mandou ali o link, ó, super fácil, entra aqui no perfil também, tem na descrição. Tem muito material legal lá, e aproveitando esse período também, né, de quarentena e tal, para estudar, tem bastante material, não só dessa situação, mas de vários outros temas do previdenciário, do trabalhista. Lembrando que a live vai ficar gravada, pessoal, então, tanto a primeira parte quanto essa segunda, que a gente concluiu aqui, respondeu algumas dúvidas, e depois a gente vai postar em outros lugares também. Fiquem tranquilos, vai ficar salvo. Vai ficar salvo, vai sair gente. Post, daí vai sair um super post desse assunto. Post previdenciário, post trabalhista. A gente adora, combo previdenciário trabalhista. Exato. Nunca vi. Se a gente tiver uma oportunidade, a gente faz um combo. Exatamente. E aproveitem também, gente, para quem ainda não viu, tem ficha de entrevista trabalhista, tem ficha de entrevista previdenciária, que auxilia muito nesse momento agora, né, que vocês estão tendo muita consultoria, vai vir muita ação, nossa, se espera muita ação aí. Essas fichas dão um norte, né, Gabriel? Com assim, certeza. às vezes você tá assim, nossa, o que pergunta? O que ele tem direito? Então,
Dá um norte bem legal a ficha de entrevista. É só acessar, tem lá o link, no link da bio do CJ. Já tem lá, né? Se você acessa, você já pega o acesso ao material, tá, gente? E comentem no blog. A gente cada vez a gente brinca aqui que a gente às vezes fala assim, não, a gente vai fazer só um mini post sobre isso, mas nunca sai um mini post. Não existe mini, né? A gente gosta de reunir, resumir, compilar tudo. Não existe mini no nosso vocabulário mais, né? A gente brinca isso aqui dentro do CJ. Não existe mini. Às vezes gente. Assim, o Maurício comentando, relembrando de um post que a gente colaborou ali. É muito importante. Né, um post que, para quem é do direito de trabalho aí, que está acompanhando com carinho aqui a live, não tem tanto contato previdenciário, tem um post que a Ana Paula escreveu, que a gente trabalhou junto ali, que convida, né, os advogados trabalhistas a entrarem no previdenciário. Tem, né, várias dicas e uma história muito legal, né, de alguém que topou esse desafio. Gente, esse post é imperdível. Porque essas áreas elas são cada vez mais, eu acho que até, Gabriel, assim, é engraçado como cada vez mais o que vem acontecendo está demonstrando para os advogados que eles realmente, trabalhista e previdenciário, tem que estudar juntos. Eles têm que estar conectados. Então, quem está aqui acompanhando essa live já está muito à frente de diversos advogados, né? Olha, está uns 20 passos à frente já. Tipo assim, a gente já tentou resumir aqui muita coisa que a gente viu em várias lives que a gente reuniu aqui e fez esse choque entre os mundos, né? De uma forma que a gente pode ver tanto nessas questões previdenciárias trabalhistas afetando o mundo previdenciário e vice-versa. O pessoal falando. Então, assim, aproveita esse momento. Acho que vale uma live essa semana. Mais uma live, podemos fazer, vamos continuar. A gente marca uma outra, Daniel. Hoje a gente já passou, já está estourando tempo demais aqui. Mas obrigado a todo mundo que ficou, né? E estudem mais, pessoal. Aproveitem essas dicas que a gente já deixou. Dessa vez, como a gente comentou no começo, né? A gente fez diferente, a gente veio na live e comentou vários detalhes, né, do que a gente já está pensando, do que a gente já está escrevendo. Vocês contribuindo com a gente vai agregar tudo isso no post, mas estudem, né? Vamos pegar para enfrentar esses desafios com essas medidas novas. Mariana, você está convidadíssima, viu? Tem posts maravilhosos de como fazer audiência. Nossa, dicas sensacionais para quem quer começar. O post do pessoal pedindo também o post do quem é do previdenciário para entrar no trabalhista, fazer o caminho inverso. Isso é legal também. Vamos fazer. Boa, gostei. As áreas estão conectadas. Se você atende um, você atende outro. Agora eu vou te desafiar. Não, eu topo. Vou te desafiar. A Michelle, é verdade, Michelle, caminho juntos. Se a Michelle, se você colocar essa ideia, já tá saindo, já. Nem acertando nada. Gente, não, eu vou deixar uma perguntinha pra você, Ana, que o pessoal tá curioso e tenho certeza. E o CJ trabalhista, como tá? Gente, tá saindo, tá mais perto do que nunca, tá ficando maravilhoso. Tá lindo, né? Eu não posso dar os spoilers por aqui ainda, mas tá sensacional, gente. Vocês vão adorar, vocês vão, assim, nossa, abraçar, porque tá sendo muito legal, até por isso, os posts não estão saindo numa velocidade absurda, né? Porque eu e o Gabriel, a gente também espera muito, nisso, né, Gabriel? A gente está muito focado nisso, na parte de desenvolvimento, e também porque a gente espera passar informações para vocês de uma forma mais consolidada, já com uma opinião mais crítica, do que sair uma notícia quente e jogar, quem joga em alguns sites, e dar notícia por dar, sabe? Então, a gente tem todo esse cuidado, né, Gabriel? Às vezes o pessoal chega lá, estava esperando. Sim, isso é muito legal, porque assim, a gente sempre prepara com carinho, a gente fica naquela ansiedade, né? Nossa, eu quero escrever logo sobre isso, mas a gente sempre toma cuidado, assim como vocês, parar, assistir live, estudar, ler material, e a gente resume tudo que a gente, né, estudou e coloca dica prática, né, dicas de vocês também, com as contribuições que vocês sempre dão lá, e, né, continuem comentando no blog. O Maurício está me lembrando também, a gente está com cálculos civis agora no CJ, então você que já usa o CJ, você que, né, vai conhecer aí, tem cálculos civis agora do CJ também, cálculo de liquidação civil para qualquer liquidação de sentença ali. Tá super cálculo do FGTS, facinho de usar. Né? Nossa, revisão do PIS/PASEP também. De aluguéis, então, assim, aluguéis. Nossa, muito bom, muito bom. Thalita, da área civil aí, fica atenta, viu? E quem não tem, né, uma causa civil nesse momento, né, e às vezes a pessoa está especializada demais, né, é o momento de abrir a cabeça e procurar outros... abrir o leque. Exatamente. Olha, a melhor coisa que tem, viu, Gabriel, é você sair um pouquinho do seu mundinho e agregar uma nova área, você consegue atender mais gente. E de verdade, o blog ajuda muito, porque você se atualiza muito rápido. A gente sempre está aqui movimentando as redes sociais para manter o pessoal super atualizado. Então, até isso a pessoa pode
ficar tranquila, de não ficar preocupada, porque a gente está ali mantendo, né? Eu queria agradecer muito ao Dr. Rômulo, muito obrigada, Dr. Rômulo, obrigada, Thalita, que estão aqui participando ativamente, são pessoas que eu admiro muito. Eu agradecer também, quero agradecer a doutora Renata, participou um monte ali. Grande escritório aqui. Agradecer a doutora Renata também, participou um monte ali, com várias perguntas ali, contribuindo também, ela está estudando bastante. O Luciano também, legal, que trabalhou comigo lá no Jeff. Nossa, bastante. Hoje nossos amigos vieram em peso aí, muito legal. Não, aqui a gente conseguiu aqui, galera, isso que eu achei legal, que a gente está reunindo aqui. Tem grandes amigos meus civilistas aqui, né? Sim. O Dr. Rômulo é um grande civilista, a Thalita é uma grande civilista, mas também atua em outras áreas, né? Como área trabalhista, área previdenciária. Então, muito legal. Sim, Andressinha, a gente vai salvar a live. Vamos salvar a live. A gente vamos salvar a live, vai pro IGTV, vai pro YouTube também. Então, né? Vai, gente, fiquem tranquilos. Vai dar para acompanhar e ainda vai vir post para consolidar tudo isso e vocês vão lá dar uma leitura rápida só para fechar mesmo, tá? É isso aí, gente. Obrigadão a todos pela participação. Obrigado, Ana Paula, pelo bate-papo, pela conversa que a gente teve hoje. Acho que a gente descobriu mais coisa aqui durante a live ainda, mais do que a gente já tinha conversado. O pessoal conversando e contribuindo com a gente. Obrigadão a todo mundo que participou. A gente se vê na próxima live do CJ. E, inclusive, deixa sugestões de temas, pessoal. Se quiserem ver, né, o que mais vocês querem ver a gente debatendo, conversando aqui, deixa sugestão aí para nós. Manda direct, tem de várias formas para poder mandar sugestões, tá, gente? Obrigadão mesmo. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, Ana Paula. Até a próxima.